vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada para começarmos mais uma aula, para começarmos mais um assunto. Então, não deixa de pegar o teu material, não deixa de anotar os pontos principais, não deixa de prestar atenção. É importante você estar aqui nesse momento. É importante você observar todos os detalhes. Então, vamos lá, te levanta, te anima e vamos começar. Hoje, nós vamos falar de um grupo, né, de animais que são os artrópodes. O que é que nós vamos ver dos artrópodes, né? Os artrópodes é considerado um dos maiores grupos, né, de animais, porque existe, vamos dizer assim, muitos indivíduos, muitos organismos, seres que fazem parte desse grupo. Tanto é que eles foram divididos, né? O grupo total, ele foi dividido em classes para facilitar o seu estudo. Então, nós vamos ver as características gerais, tá? Por quê? Porque os grupos separados nós vamos trabalhar de outra forma. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Então, vejam só. Os artrópodes, eles sofrem muda, isto é, eles trocam a sua casca. Qual é a importância, na sua opinião, desse processo? Pensa um pouco. Vocês estão observando aí, né? Essa troca, essa ecdise, como é chamada, a troca, né? Dessa casca, dessa muda que eles sofrem. Pensa aí, certo? Vou perguntar outra coisa para você. Vou colocar aqui para ficar melhor a visualização. Que vantagem as pernas ou patas articuladas trazem para os artrópodes? Pensa aí um pouquinho também. Então, vocês vão me responder depois. Então, gente, a troca, né? A muda que esse grupo sofre é importante justamente para o crescimento desse animal, né? E as patas articuladas também foi importante justamente para melhorar, vamos dizer assim, o deslocamento, facilitar a captura de um alimento. Então, é o grupo, como eu falei para vocês, com maior número de espécies. Representa mais de 70%. Então, é muito representante, não é verdade? São encontrados em quase todos os ambientes. E a principal característica desse grupo são essas patas ou pernas articuladas. Então, o nome artrópodes significa articulação, pés articulados, patas articuladas, né? Então, por isso que eles recebem esse nome. E isso foi um grande avanço, né? Em relação aos seres, ao grupo. A gente vem estudando, né? Essa linha evolutiva dos animais. Então, a gente vê que cada animal, ele vai adquirindo algo que vai deixando ele na frente da evolução. Então, essas patas articuladas dão aos artrópodes um grande salto evolutivo, né? Eles apresentam um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, né? Que é constituído de quitina, um tipo de proteína, certo? Importante também. Então, essa muda significa, que diz também como é chamado, que esse animal está crescendo, ele está se modificando, tá? E por isso, quando a gente esmaga, por exemplo, uma barata, faz aquele barulhinho, aquele crack, é justamente por causa desse exoesqueleto, dessa quitina presente nele. Protege o corpo do animal, o exoesqueleto, e evita que ele perca água, né? Oferece também proteção, mas não acompanha o seu crescimento. Por isso que eles precisam sofrer a muda, né? Aí ele se desprende, como a gente viu na primeira imagem, e é trocado, ok? Então, como eu disse para vocês, como eles são muitos seres, né? Eles foram divididos em 5 classes,
tá? Que são a classe, né? Dos crustáceos, dos aracnídeos, dos insetos, dos diplópodes e dos quilópodes. Então, toda vez que você ouvir falar de um inseto, de um aracnídeo, de um crustáceo, de um diplópode, de um quilópode, você já vai saber que está se referindo a um artrópode, ok? Então, a gente vai ver a imagem de cada um representante ou dois de cada um dessas classes, tá? Então, aí está, né, alguns representantes dos crustáceos. Aí está, 2 representantes dos aracnídeos. Insetos, são vários, né? Os diplópodes e o quilópodes, ok? Então, aí está o representante ou os representantes de cada uma dessas classes, tá? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver as funções, as características vitais de todos os artrópodes de modo geral. Por quê, professora? Porque cada grupo daquele, cada classe tem suas características específicas. Como assim? Por exemplo, a quantidade de patas, se possui ou não antenas, né? Um par de antenas, 2, e aí vai variar. Então, isso aí são características individuais de cada classe. Agora a gente vai ver a geral, dos artrópodes de modo geral. Como é que ele se alimenta, como é que ele respira. Então, todos têm essa forma de se alimentar, também entenderam? Então, a digestão. O sistema digestório é completo, né? Ou seja, o alimento entra na boca e ele vai excretar, ou seja, colocar para fora as substâncias pelo ânus. A maioria é carnívora, mas também existem os herbívoros, tá certo? Então, aí na imagem, a gente vê alguns órgãos que fazem parte do sistema digestório, sistema digestivo desse grupo, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, o estômago fica aqui, o intestino, tá? E aí, os outros órgãos. Circulação, ou seja, a circulação é aberta, isto é, o sangue não circula dentro dos vasos, ele se espalha, tá certo? E aí, não é nem sangue que eles possuem, né? É a hemolinfa, tá? A gente vai falar disso quando a gente falar individualmente de cada grupo. Então, aqui, ó, fica mais ou menos, né, no meio do corpo, vamos dizer assim, do animal, o coração. Vai ter, né, aqui, ó, como é que funciona, tá vendo? Aberta, ela se espalha. Ou seja, essa hemolinfa, que é o tipo de sangue desse grupo, ela se espalha, ela sai daqueles vasos, né? Das artérias, das veias, ele sai, né? A hemolinfa sai e aí vai depois reentrar novamente no coração, certo? Por isso que é aberta. Se fosse fechada como a nossa, o sangue só ia circular por dentro dos vasos sanguíneos. A respiração. Aí a respiração vai variar, tá? Pode ser 3 tipos, dependendo do local em que esses artrópodes vão estar. Eles vão respirar pela traqueia, né? A traqueia é um tubinho, um caninho, tá? Cartilaginoso, por onde o ar vai passar. Então, aí, geralmente, são os artrópodes que vivem na terra, os terrestres, né? Os insetos. Respiram por brânquias que vivem na água, tá? E ainda alguns microcrustáceos respiram pela pele, que é o tipo de respiração que a gente chama respiração cutânea. Aqui na imagem de um inseto, ele mostra justamente a traqueia, ó, esse canal cartilaginoso, tá certo? Aonde vai entrar o ar, o oxigênio através do espiráculo e vai sair o gás carbônico. Tá? E ainda tem esses sacos de ar, que se enchem de ar. Reprodução. A maioria dos artrópodes, eles possuem os sexos separados, ou seja, eles são dioicos. E a fecundação aqui, na maioria das vezes, é interna. O que isso quer dizer? O macho precisa copular na fêmea, ou seja, ele vai introduzir, né, ele vai colocar
os gametas masculinos dentro dessa fêmea, tá? E aí tem 3 imagens de 3 insetos diferentes na parte da cópula, né? Vamos dizer assim, no namoro, no acasalamento. Bem diferente, né? E aí, gente, a gente sabe, né, que eles têm, principalmente os insetos, né, têm um papel ecológico fundamental. Por quê? Porque eles vão atuar como polinizadores, né? O que são polinizadores? Ou seja, eles são agentes em que vão ajudar na perpetuação de espécies de plantas, né? Principalmente as angiospermas, que tem essas flores que atraem, né, esses insetos, as abelhas, por exemplo, elas são grandes polinizadoras, tá? E a gente viu, né, que devido ao aumento do aquecimento global, as abelhas elas começaram a desaparecer, né? Aqui no Brasil a gente teve um grande, vamos dizer assim, sumiço das abelhas recentemente, né, na região sul, né, por causa dessa questão do aquecimento global, tá? Mas aí elas são de extrema importância, tá? Ok? Quero ver se vocês entenderam essas características gerais, porque agora é com você. Uma baratinha isso, né, gente? Que tem medo de barata, levanta as pernas. Um animal é do filo artrópoda. A maneira visual mais precisa de saber se ele pertence a um crustáceo, a um inseto, a um aracnídeo, a um diplópodo ou um quilópodo é analisar seu número de patas, antenas, partes do corpo, ou peças bucais, ou olhar o corpo todo. Como é o nome do grupo? Artrópodes. O que é que significa artrópodes? Patas articuladas. Então, a gente tem que olhar logo quantas patinhas eles têm. Então, aí a letra A. Tá? Ô, professora, se eu olhar para o corpo, dá para ver, né? Dá para a gente identificar. Mas existe, gente, como a gente vai estudar cada classe individualmente, né? Existem grupos em que, por exemplo, a cabeça, ela tá junta da parte torácica. Então, não se fala cabeça, tórax, não. Fala cefalotórax. Então, a gente não pode analisar todos dessa forma. Por isso que o número de patas, já que significa patas articuladas, é a parte, assim, primordial. É o que a gente observa logo e a gente vê em que grupo ele pertence. Ok? E determine a alternativa que indica um crustáceo, um aracnídeo e um inseto nessa ordem, respectivamente. Então, vamos lá. Ele quer, letra A, camarão, pulga e aranha. Letra B, traça, siri e lagosta. Letra C, lacraia, pulga e carrapato. Letra D, lagosta, escorpião e abelha. Letra E, caranguejo, lacraia e escorpião. Então, ele quer aí um crustáceo, né? A gente já iria eliminar a letra C e a B. Então, aí, um aracnídeo. Quem são os aracnídeos? Aranha e escorpião. Então, deve ter aí. Pulga não é, siri não é, seria, então já matou, né, a charadinha. E um inseto, aí a abelha no caso, né? Letra D de dado. Lagosta, escorpião e abelha. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham anotado os pontos principais. Nós agora vamos estudar os grupos separadamente. Vamos preencher a nossa tabelinha com as principais características. Obrigada pela atenção, um grande beijo e até a próxima!